Em 1771, o sensato Dr. Tobias Smolley podia resumir francamente: existem armadilhas para nossas vidas em tudo o que comemos e bebemos. O próprio ar que respiramos está carregado de contágio. Não podemos nem mesmo dormir sem correr o risco de uma infecção. O francês Louis Pasteur ensinou aos médicos que as misteriosas coisas infecciosas que transmitiam as doenças são coisas vivas. A classificação dos tipos exatos dessas coisas foi um obstáculo demolido pela mente bem ordenada dos alemães. No outro lado da guerra de 1870, lutava Robert Koch, 1843-1910, o clínico geral numa cidadezinha em Wolstein, na Renânia, que, farto de longas e duras jornadas e pacientes rústicos, procurou diversão intelectual no microscópio. Começou estudando um bacilo vigoroso, descoberto em 1863 pelo francês Casimir Daveyne, 1812-1882, especialista em tênia ou solitária. Com os olhos objetivos de um médico de campo, Koch observou a tendência do bacilo para formar cadeias infindáveis e desaparecer em esporos de longa duração e sorrateira virulência, e que causava o antrax. Essa foi a sensação médica de 1876. Robert Koch associou o verme à doença como causa e efeito, um casamento patológico no qual ninguém havia pensado. O antrax, no homem ou no animal, com as pústulas sangrentas na pele, a doença dos cardadores de lã, de rápido e letal desenvolvimento e que ataca os pulmões, era atraído aos miasmas do campo. Koch provou que o antrax era uma infecção identificável, causada por um agente identificável. Melhor ainda, ele tingiu com corantes de cores vivas esses inimigos invisíveis e descobriu o que eles comiam enquanto proliferavam abundantemente no cativeiro, consomé de carne frio, e tirou fotografias espetaculares deles. Esse é um grande progresso. Foi como Pasteur o saudou alegremente, quando foi a Londres para tentar a cultura de uma forma de virulência atenuada do bacilo do antrax, para a vacina que salvaria a carne e o queijo da França. Koch escreveu os postulados de Koch. 1. O germe causador da doença deve estar presente em todos os casos da doença e deve ser encontrado no corpo sempre que a doença aparecer. 2. Extraído do corpo, o germe deve crescer numa cultura pura de laboratório, por várias gerações microbianas. As bactérias não têm vida sexual, elas se dividem em duas indefinidamente. 3. Essa cultura deve transmitir a doença a um animal suscetível, ser recolhida dele numa cultura pura e transmitir a doença para outro infeliz animal. Essa prova de um micróbio específico causar uma doença específica continua inviolada desde sua criação, em 1881, exatamente como o túnel Mersey. Em 1879, Albert Neisser, 1855-1916, dermatologista de Breslau, descobriu o guinococo. Armand Hansen, 1845-1912, de Bergen, justificou o levídico descobrindo o bacilo da lepra. A Noruega estava se tornando uma nação de leprosos. Em 1880, Pasteur descobriu o estreptococo e o estafilococo, que causam vários tipos de infecções. Carl Joseph Ebert, 1835-1926, um patologista com barba espessa de Halle, descobriu o bacilo do tifo. Em 1882, Koch descobriu o micróbio causador da tuberculose. Aquele, mais tarde, seria seu sucessor no novo Instituto para Doenças Infecciosas, Friedrich Loeffler, 1852-1915.
naquele mesmo ano, descobriu os bacilos do mormo e no ano seguinte, com o impaciente Edwin Klebs, 1834-1913, de Königsberg, o bacilo da difteria. Koch descobriu o bacilo da cólera em Berlim em 1884. Albert Frenkel, 1848 a 1910, descobriu da pneumonia e Arthur Nicoler, 1862, descobriu o bacilo do tétano. Em 1886, Theodor Escherich, 1859-1911, de Munique, que usava a barba em ponta, identificou o bacilo coli, que atacava os intestinos de todo o mundo. Erguendo a bandeira do Reino Unido, Sir David Bruce, em 1887, descobriu o micróbio da febre de Malta, enquanto Anton Chase-Ball, 1842-1920, na Áustria, descobriu o micróbio da meningite. Em 1889, outro discípulo de Koch, Richard Pfeiffer, 1858-1945, em Breslau, descobriu o bacilo da gripe, ou influenza, que infelizmente não causa influenza. Em 1892, desfralda-se a bandeira das listras e estrelas, quando William Wesch, 1850-1934, descobriu o terror dos exércitos, que despreza o oxigênio, o bacilo da gangrena gasosa. E em 1894, ergue-se a bandeira do sol nascente, quando Godo Shibasuburo Kitasato, 1852-1931, também discípulo de Koch, descobriu com o francês Alexander Yersin, 1862, o germe da peste bubônica, que espalhou o terror através dos tempos. 18 anos e 18 assassinos de massas identificados e encurralados. Ó mundo invisível, nós o vemos. Ó mundo intangível, nós o tocamos. Ó mundo não identificável, nós o identificamos. Inapreensível, nós o agarramos. Os bacteriologistas podiam agora declamar a apóstrofe do ex-estudante de medicina Francis Thompson, 1859-1907, A Vida Espiritual, mas de modo mais prático e sutil. Robert Koch ganhou o Prêmio Nobel em 1905 e suas cinzas repousam no Instituto Koch em Berlim.